Primeiro conteúdo de sociologia. Vamos lá. Conhecendo a sociologia. Vamos lá. A sociologia faz parte de um grupo denominado ciências sociais, que é um estudo lógico da conduta social do ser humano. Da mesma forma que a ciência sociopolítica é estudada a sua conduta política. A sociologia tem sua gênese dentro da dimensão do conhecimento científico como uma relação das ideias que se preocupam com a sociedade moderna destruiu e reconstruiu no processo de elaboração e consolidação dessa mesma sociedade. Portanto, ela busca estudar o ser humano e as instituições de forma imparcial. É uma ciência que trata, portanto, de uma forma específica das relações sociais e das formas de associação, considerando as interações que acontecem na existência da sociedade. A sociologia engloba o estudo dos grupos sociais, da divisão da sociedade em camadas, da mudança social, dos procedimentos de colaboração, competição e conflito da sociedade e entre outros. A sociologia aplica diversos métodos de investigação, como histórico, comparativo, estatístico e de estudo de caso. Esses métodos não precisam ser utilizados isoladamente, pois se completam e mais de uma pode ser usado em uma pesquisa. Charles Darwin, considerado o maior naturalista de todos os tempos, criou a teoria da seleção natural, por meio da qual pressupunha que as espécies mais fortes sobreviviam enquanto as mais fracas pereciam por não conseguirem se adaptar ao meio ambiente. Auguste Comte acreditava no poder da ordem social para que a vida coletiva pudesse prosseguir, avançar, desenvolver-se sob a influência de uma rígida disciplina moral que deveria ser imposta pela sociedade. A inscrição Ordem e Progresso, registrada na bandeira nacional, foi criada por Augusto, para destacar a importância da disciplina e da moral como fatores que garantem o desenvolvimento social. A sociologia subdivide-se em campos especializados de pesquisas que abarcam todos os aspectos de comportamentos humanos que podem ser denominados sociais. São subdivisões da tecnologias: teoria sociológica, sociologia histórica, sociologia demográfica, sociologia da religião, sociologia da educação, sociologia da política, sociologia do direito. O que é sociedade? Para Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, nossa, eu gosto muito desse nome, a sociedade influenciava decisivamente o indivíduo. Todo homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Sabemos também que os indivíduos influenciam o meio ambiente, às vezes até destrói em benefícios próprios. Vejamos então o que é uma sociedade. Deixa eu ver aqui se eu achei aqui onde eu respondo. O que é sociedade? Ok. É uma reunião, um agrupamento de seres que vivem em um estado comunitário em certa faixa de espaço e tempo, segundo as normas comuns, escritas e culturais, unidos pelo sentimento de uma consciência de grupo e assim se mantêm por vontade própria. Podemos dizer que sociedade, então, é um corpo organizado por indivíduos que seguem leis, morais e cultura e em todos os níveis de vida sociais comum. Um sistema econômico de produção, distribuição, de consumo sobre um econômico de produção distributiva e consumo sobre dado regime político e jurídico válido para todos, independentemente de diferenças biológicas, tipo a cor, a estatura, entre outros, os emocionais, carência, afetividade, psíquicas, comportamento, reações, intelectuais, sabedoria, conhecimento, criatividade, espirituais, crença, fé, sentido da vida. Para que haja uma sociedade, há um pressuposto de aceitação das regras de convívio extensidades à maioria dos indivíduos e também a tolerância ao conhecimento
que os indivíduos são diferentes e têm direitos de ser assim. A soma das inúmeras sociedades existentes no planeta constitui a humanidade. As sociedades são a soma das inúmeras comunidades nelas existentes, que estas são a soma das famílias que integram as famílias, e não poderia ser de outro modo, são a soma dos indivíduos que se compõem. Uma sociedade é um conjunto de indivíduos com valores, suas normas, suas atitudes, seus comportamentos e suas diversas atividades por eles desenvolvidas. Como se pode observar, o sucesso é o fracasso da humanidade ou de uma sociedade tem origem do indivíduo e na família. A construção dos indivíduos por extensão das famílias, se dá no interior das próprias famílias, nas escolas, na sociedade, nos estamentos adequados à formação espiritual, que na maioria dos países ocidentais estão entregues às igrejas. Devemos considerar que, para iniciarmos um entendimento científico sobre o que é sociologia, partimos de um pressuposto de que existem inúmeras sociedades no planeta, cada qual organizada segundo sua cultura própria, modos de agir, pensar e comportar-se, e que variam muito de região para região, até mesmo dentro de um país. O que define uma sociedade são as relações que estabelecem em seu interior, tanto em seus membros indivíduos que se compõem, quanto entre as constituições batalháveis olhanos. Basta olharmos para as enormes diferenças culturais que desenvolvem-se no interior do nosso próprio país. Mas como podemos explicar essas diferenças culturais? Muitos fatores podem influenciar como determinantes desses modos de agir e de pensar distintos dentro de um país. A migração, a colonização, os processos de aculturação, as religiões, entre outros, são elementos que contribuem de maneira decisiva para determinar o modo de vida de um grupo, de um coletivo, de uma sociedade. Essas diferenças, embora aconteçam com muita frequência no interior de um país, de um mesmo país, são extremamente perceptíveis se compararmos a sociedades diferentes, ou seja, o grupo de pessoas que vivem em países distintos e muitas vezes geograficamente distantes. Podemos citar, com exemplo, o Japão, o lugar onde a cor que representa o luto é o branco, enquanto para sociedades ocidentais, como o Brasil, a cor representativa desses acontecimentos é o preto. Os hábitos alimentares são os costumes que, em geral, mais variam de sociedade para sociedade. Na China, um dos pratos mais apreciados são os ninhos de andorinhas. Na Índia, ao contrário do Brasil, a carne de boi ou de vaca é considerada sagrada, jamais podendo ser consumida pelas pessoas. Nesse país, uma das carnes mais apreciadas é a carne de rato. Na Coreia do Sul, o consumo da carne de cachorro é muito comum e frequente. Outras diferenças significativas são observadas em relação aos comportamentos adotados em sociedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum comemorar-se o Dia das Bruxas, Halloween, enquanto aqui no Brasil as festas juninas são típicas da nossa cultura. O modo como agirmos a diversidade cultural com estranheza ou surpresa representa a nossa aculturação ocorrida de maneira diferente em cada lugar. Na formação do indivíduo, a família é uma das mais importantes instituições sociais. E a sociologia estuda o interesse pelos grupos humanos e a diferença dos sociólogos dos outros cientistas sociais. Entre outras coisas, os sociólogos querem saber por que grupos como família, a tribo ou a nação sobrevivem através dos tempos, até mesmo durante as guerras e as revoluções, porque um soldado deve lutar e enfrentar até a morte, quando poderia esconder ou fugir. Porque um homem se casa e assume responsabilidade de família, quando poderia, com a mesma facilidade, satisfazer seus impulsos sexuais fora do casamento. Que efeitos produz a vida em grupo sobre o membro, os comportamentos de seus membros. Os sociólogos se interessam igualmente pelas causas das mudanças
ou da designação dos grupos. Por exemplo, querem saber por que há maior número de divórcios em alguns países que em outros. E é isso.